Bom, pessoal, aula número 20, comparando projetos, tá ok? Nós vimos nas videoaulas anteriores o recurso de linha base, tá certo? Que é você bater uma fotocópia do seu projeto para que depois você possa comparar futuramente o que você planejou e o que você orçou com o que está sendo realizado. Mas existe uma outra maneira de nós fazermos essa comparação, tá certo? Então eu vou preparar um projetinho simples aqui, vou dar um stop de vídeo e vou mostrar para vocês como fazer isso. Tá ele, pessoal. Criei um projetinho simples, vocês sabem o que é isso já. Coloquei somente 4 atividades, 3 dias, as suas predecessoras, coloquei os recursos, gerou um custo para a gente, aqui está o nosso projeto e chamei ele de planejado. Isso é o que nós planejamos para o nosso projeto, tá certo? Acrescentei os recursos corretamente, olha só. Coloquei somente uma carguinha aí diferente de taxa padrão, só os recursos 1, 2, 3 e 4, tá certo? E esse é o nosso planejado. Mas vamos supor que você não trabalhe com linha base, você gosta de, eu quero comparar dois projetos, os projetos que estão sendo executados, ou comparar o mesmo projeto, tá certo? Então, uma outra versão de eu estar mostrando sem estar usando o nosso conceito de linha base, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou dar um arquivo salvar como? Vou salvar na minha área de trabalho o planejado e o realizado, tá certo? Realizado. E nesse nosso realizado, nós vamos fazer algumas alterações. De 3 dias durou 6, durou 4, e aqui apareceu uma tarefa ABCD, a tarefa E e a tarefa F, apareceu uma tarefa I e F. Vamos colocar automaticamente, vamos colocar aqui nesse nosso realizado, né? Está sendo realizado 4 e 5 dias. Vamos falar que uma é predecessora da outra, então 5 e 6, certo? Para montar esse tipo de gráfico de Gantt aqui no nosso realizado, tá certo? E vamos acrescentar neles algum recurso aqui, vamos colocar o recurso 4 e o recurso 1. Pronto, ótimo. Melhor, no 1 eu vou tirar esse recurso daqui e vou vir nesse meu realizado e vou acrescentar o recurso 5. Colocar que ele ganha R$20 a hora. Simples, ok? Vou voltar para o meu gráfico de Gantt. Nessa minha última tarefa aqui eu vou colocar o 5. Então existe no nosso projeto o planejado salvo, e esse é um outro que eu abri e comecei a alterá-lo porque o projeto andou. Então eu alterei essas informações aqui, tá certo? Para eu fazer um comparativo daquele projeto com esse, primeiro eu tenho que estar com os dois abertos, ó, o realizado, tá certo? E vou abrir o planejado agora, olha o planejado aqui. Então eu tenho dois projetos abertos, o que eu planejei e o que está sendo realizado nesse momento, tá ok? Então eu vou abrir o planejado, certo? Vou deixar aberto o planejado e vou vir em relatório, comparar projetos. Vamos comparar. Eu vou comparar o meu planejado, que é esse que está aberto, com o realizado. Já aparece até aqui para você. Ou se você tiver mais, você pode escolher pela seta. E eu vou comparar as tabelas de entrada de tarefas e as tabelas de entrada de recursos, que é onde eu lanço as informações. E aqui eu posso comparar outras tabelas também, linha de base, custo, eu posso comparar N outras tabelas. Mas estou comparando a tabela de entrada, que é essa nossa tabela aqui, e a nossa tabela de recursos, tá certo? Eu posso estar criando outras tabelas, comparando com outras tabelas, ok? Então, eu vou dar um aqui para a gente ter uma visão básica do que o Project faz com isso. O que ele fez aqui, pessoal? Ele abriu o seu planejado, tá certo? Eu vou eliminar a linha de tempo, e o seu realizado. O seu planejado ele está aqui, tá certo? O seu realizado ele está aqui também, tá ok? É como
ele minimizou, botou aqui na grade os dois, olha só. Tá vendo? E gerou um relatório de comparação aqui em cima. Tá certo? Vamos maximizar esse relatório de comparação. Desse lado aqui é apenas uma legenda, pessoal, olha só. O gráfico atual, que é o nosso planejado, que é um verdinho, ele é representado no gráfico de Gantt como verdinho, tá certo? O gráfico, que é o nosso versão anterior, que é o nosso realizado, é o que está aqui azul, tá certo? Aqui são só umas lembretes, ele juntou tudo, né? Tá vendo? Juntou tudo. Se vier branco esta coluna aqui, quer dizer que o comum às duas versões. Então o A existe aqui, existe lá. O B existe aqui e existe lá. O D existe aqui e existe lá. O C existe aqui e existe lá. O E, quando tiver o E somente no projeto anterior. Lembra que eu acrescentei duas tabelas no projeto anterior? Duas tarefas, desculpa. E se tiver um maisinho, aparecer um maisinho, significa que tem nesse projeto primeiro, mas não tem no segundo. Tá certo? São umas legendinhas, não significa muita coisa. Eu posso vir aqui nas legendas e fechar as legendas. Tá certo? O que é mais legal nesse gráfico é vocês verem que abriu uma aba nova chamada Comparar Projetos. Ok? Então vamos para ela. E aqui vamos analisar nosso gráfico de entrada de dados. Reparem que ele cria umas colunas aqui, pessoal, que é a comparação, olha só. Essas colunas não existem no gráfico normal de vocês. A primeira é o quê? Modo é igual? É igual. Tá agendado é igual? É igual. Modo de agendamento. Tá certo? Mas o modo de agendamento eu posso vir aqui e ocultá-lo, porque eu não preciso dessa informação. Lembrando que ele está comparando tudo o que está na sua tabela de entrada de dados e na tabela de entrada de dados do recurso. Tá certo? Então vamos lá. A minha tarefa A tinha 3 dias, agora tem 6 dias. Deu uma diferença de menos 3 dias. Então por aqui você já sabe que teve um atraso de 3 dias. Tá certo? Aqui os inícios atuais e os inícios finais. E ele mostra nessa coluna aqui a diferença. Tá certo? Aqui a diferença. Olha só. 3 dias com 3 dias, 0. 3 dias gerou 4 dias, menos um dia de atraso. Tá certo? E aqui gerou a quantidade de dias diferentes. Tá certo? Então esse gráfico ele vai te gerando bastante informação, principalmente aqui, ó, lembra que eu incluí a coluna custo na tabela? Então tudo que você incluir lá naquela tabela de entrada de dados vai para essa comparação. Ele vai catar as duas tabelas de entrada de dados do projeto A e do projeto B, o que tiver nas tabelas, e vai comparar e jogar para cá. Tá certo? É bastante interessante usar isso. Olha aqui, deu uma diferença de custo, né? Do que era anterior, né? Do custo atual, olha só. Pro custo anterior. Do que eu tinha planejado, do que eu tinha realizado. Tá certo? Então, essa planilha é bastante interessante você estar olhando para pegar as diferenças de versões de projetos que podem estar acontecendo. Se vocês vierem aqui em cima, olha só, pessoal. Eu estou comparando todos os itens, mas eu quero só que apareça nessa tabela o que teve diferenças, olha só. Praticamente quase todos nós tivemos, né? Então por isso que está aparecendo, olha só. Tá certo? Se eu vier aqui em itens comuns, ó, só vai aparecer o que tem em comum entre um projeto e o outro. Entre um projeto e o outro, o incomum é essas 4 tarefas. Ó. Se eu colocar itens comuns, olha só o que vai acontecer. Só os itens comuns. Então, por aqui você consegue filtrar todos. De repente, eu quero saber só o que tiveram diferenças, todas as diferenças. Tá certo? E aqui,
pessoal, somente colunas de dados é diferença, somente colunas de dados ou somente as colunas de diferenças, que são as colunas, olha só, que mostram diferenças, ok? Então você pode ter essas visões diferentes do seu gráfico de comparação. Legenda, volta a legenda aqui, como nós mostramos no começo, tá certo? Se eu vier aqui em comparar recursos, pessoal, olha só, ele vai gerar de novo o gráfico, mas ele vai me mostrar agora praticamente todos os recursos, né? Então ele abriu em uma planilha só todos os recursos, tá certo? Por que ele não mostrou algumas coisas de diferente? Porque se você analisar bem, o projeto A, essa tabela, está igual do projeto B, do anterior, do planejado, né? Do planejado para o realizado, tá certo? Então, olha só, por isso que não mostrou diferenças. Se eu tivesse ido lá na minha planilha nova e tivesse colocado que o recurso 5 é R$50, vocês iam ver a diferença aqui, certo? E aí seria muito parecido com a tabela anterior que gerou de entrada de dados, tá ok? Se eu clicar no botão comparação de tarefas, ele vai juntar tudo no mesmo projeto, olha só, tá certo? Opa, isso aqui não existe. Ele colocou tudo no mesmo projeto, tá vendo? Tudo junto no mesmo projeto, todos os recursos, tá certo? Eu posso vir aqui fechar comparação, voltar em relatório, comparar projetos, relatório de comparação com o planejado, olha só, aqui ficou até um relatório de comparação pronto, vou dar um OK, vou compará-los novamente, olha só, vai me gerar toda a informação novamente, ok? Eu posso fazer o seguinte, fechar aqui o relatório, posso fechar o relatório, olha só, estou no planejado, tá certo? No meu planejado, agora eu vou lá para o realizado, olha só. Vou vir para o realizado, ok? Que esse é o nosso realizado. Vou ir para a minha planilha de recursos e vou alterar a taxa padrão desse daqui para 10, 140 e 30, tá certo? Alterei, hein? Vou salvar os arquivos. Vou ir lá para vou fechar o meu relatório de comparação, que eu não quero mais. Opa! Meu planejado, meu realizado. Deixa eu só conferir os meus recursos, se alterou mesmo. Aqui, alterei, tá vendo? Olha só. E agora eu vou vir aqui, nesse meu recurso, vou fechar o relatório de comparação, vou abrir o meu realizado, vou comparar com o meu planejado, vou dar um OK, vai fazer todo o processo de comparação novamente. E vou vir direto para a comparação de recursos. Olha como agora ficou diferente daquela nossa tabela anterior de recursos. Tudo porque eu mudei os valores de taxa. Tá certo? Agora ele me dá tudo, as diferenças e as colunas aí para vocês analisarem, certo, pessoal? Então, pessoal, aqui uma maneira, se você não quiser estar trabalhando com linha base, você pode fazer dessa maneira, ou você pode estar comparando 2, 3 projetos simultâneos, tá certo? Então, abraços e até o próximo vídeo.